Olá, Make Lovers! E aí, gente, tudo bem? Vamos para mais um Make Test. Vamos testar mais um produtinho aqui. Minha pele já está hidratada e higienizada. E vamos agora para o próximo passo, que vamos testar uma base, novamente mais outra base da Quem Disse Veranice. Estou mostrando aí para vocês que é a base Acordei Assim. Como vocês podem ver, a cor que eu estou utilizando é a Z9Q. E eu vou colocar aí na minha mão para vocês observarem mais a textura dela. É uma base bem grossinha, tá? E ela é bem líquida, como vocês podem ver. Espalhei ela aí uniformemente no dorso da minha mão e agora eu vou espalhar no meu rosto. Como vocês podem ver, eu sempre coloco aí no queixo para fazer o teste. Já estava utilizando outra cor, mas eu senti que estava um pouco escura. Como essas bases da Quem Disse Berenice, eu até falei em outro vídeo para vocês, elas têm um fundo amarelado. E a outra base que eu havia utilizado também para teste, que era a 10Q, ela tem uma tonalidade um pouco mais escura, né? Como é um pouco amarelada, eu senti que ao decorrer de horas, como ela oxida um pouco, eu senti que a minha pele ficou um pouco mais corada, digamos assim. E essa base aí, por ela ter uma tonalidade a menos, ela ficou um pouco clara, como vocês podem ver aí no meu rosto, mas depois, ao decorrer do dia, né, que eu sempre, essa maquiagem eu estava fazendo, eu acho que era 10 horas da manhã, e aí à noite ela oxida, mas não tanto, né, fica de boa assim na tonalidade do meu rosto. Como vocês podem ver, ela é uma base que seca rápido, tá, gente? É uma base que tem essa textura cremosa, mas ao decorrer, assim, de alguns minutos que eu apliquei na minha mão, eu senti que ela secou muito rápido, é tanto que eu estou aplicando aí do outro lado do rosto, vocês podem ver que eu tô colocando mais pressão no pincel, nesse pincel língua de gato que eu estou aplicando a base. Eu estou colocando mais pressão porque ela já secou, então ela é uma base que seca rápido, é uma base mate, né, digamos assim. Só que não fica totalmente seca no rosto, mas ela, quando você aplica, ela já começa a dar aquela secada rápida. E aí dá a sensação que é uma base mais pesada, digamos assim, né, mais grossa. E aí, como vocês podem ver, eu estava agilizando porque eu senti que ela estava já um pouco pesada. E aí eu senti esse outro lado que eu apliquei primeiro, como vocês podem observar, que a textura e a aplicação ficou melhor do que a do outro lado, porque do outro lado já estava seca. E eu sempre costumo, ó, como vocês podem observar, o outro lado parece que está mais suave e o outro lado que eu apliquei primeiro, a base estava um pouquinho mais fluida, ela ficou com acabamento melhor, ficou com viço na pele e a outra já tá tipo um efeito mate, tá vendo? Não tem tanto viço assim, tem, mas bem pouco. Eu percebi isso nessa base, né, por ela ser uma textura mais grossinha. Já estou utilizando há um bom tempo, gostei muito, muito mesmo da textura, do resultado dela na minha pele. Dei uma limpada aí para vocês observar que eu coloquei bastante pressão, diferente daquela outra base que eu apliquei o papel e tirou de boa, né, super fácil da minha mão. Essa daí não, eu tive que botar bastante pressão para tirar a base do dorso da minha mão, porque ela tem uma, digamos assim, uma fixação boa, né? E aí eu esperei secar mais um pouquinho. Ela é uma base mate, mas ela deixa esse viço aí na pele, como vocês podem ver, não fica totalmente seca, parece que está molhada, mas não está. E aí eu pressionei um pouquinho, mostrei pra vocês, saiu pra vocês aí, saiu bem pouco mesmo produto na minha mão, não saiu a base como daquela outra base que eu testei aqui pra vocês, a última base, que ela saía mesmo assim na minha mão, como se não estivesse totalmente seca. Depois de ter aplicado a base, eu vou fazer um teste aqui de água junto com vocês. Esse produtinho aí é só água, tá? Era uma bruma que eu utilizei para colocar só água mesmo, para fazer testes aqui para vocês. E aí eu molhei essa parte do meu rosto. Eu sinto que a base está no lugar, não derreteu. E aí eu sinto os pingos vindo, né, da água que eu apliquei, mas só de água mesmo, não vem base. E eu achei isso incrível, eu não tinha feito esse teste ainda dessa base. Apliquei do outro lado também, né, porque se for para molhar tem que molhar o rosto todo. E aí eu senti que estava escorrendo somente a água e a base ainda estava no lugar. Ou seja, ela pode, né, como vocês podem ver aí, podemos dizer que ela é a prova d'água. Coloquei o papelzinho para ver se saía base no papel. Na verdade não saiu, estava saindo só água mesmo, nem um pingo de água. Como eu mostrei em outro vídeo para vocês, aquela outra base, né, estava saindo sim a base.
Só que aí eu não estava pressionando com muita força o papel no rosto, até porque não seria algo para mostrar aqui para vocês que eu estou retirando a base, porque se você aplicar com muita força, com certeza você vai tirar a base, né? E aí eu fui pressionando mesmo devagarzinho para ver se a base não ia sair no papel, e realmente não saiu, está intacta aí no meu rosto já estava quase secando, e aí eu não vi diferença nenhuma de manchas e tal no papel e tanto também no meu rosto. Só que teve um problema logo em seguida, que quando o meu rosto já estava seco, eu senti algumas manchinhas, tipo como se a água tivesse escorrido, secado, e aí ela já estava começando a abrir um pouco no meu rosto, assim, na lateral. Então, ela pode sim, né, como eu mostrei pra vocês, molhou bastante, mas depois de seco, ela não fica com acabamento legal, ela já começa mesmo que saindo aos poucos aí na lateral do rosto, onde pingou água, e fica aquela marquinha da água, só que não é tão visível assim, só se você chegar muito próximo, você consegue ver essa marcaçãozinha da água que ficou depois de seca, né? E como vocês podem ver aí, eu fui pressionando com papel para tirar também todo o excesso da água, né? Que na verdade secou, mas ficou só as marquinhas. E aí, gente, resumindo, a base não saiu na água que eu mostrei pra vocês, mas depois de seca ela começa a ficar com aqueles riscos, com a marcação da água que foi aplicado antes. Então, é uma base que realmente não vai ficar intacta assim no rosto depois de você fazer esforços ou molhar, ou então, enfim, vai ficar as marcações sim. Aí eu continuei a maquiagem, apliquei mais um pouquinho de base só pra finalizar mesmo, porque eu não ia ficar com a minha pele manchada, né? E maquiagem finalizada, como vocês podem ver aí, gostei do resultado, como eu falei, já estou utilizando há vários dias e ela deu um resultado bom na minha pele. Gostei, super indico pra vocês. A nota que eu vou dar é uma nota 8, né, digamos assim, por conta da sua oxidação e por conta também da cobertura que não é tão alta, é uma cobertura média. E pelo fato também dela não ter uma boa resistência, né, como vocês viram aí, a questão da água ficou marcando. Na hora não escorreu tanto, mas depois de seca ficou as marcações dos pingos de água aí no meu rosto. Enfim, resumindo aqui pra vocês, é uma base mais para o dia a dia, algo assim mais leve que você está procurando, que é uma boa cobertura, não uma cobertura muito alta. É uma base bem bacana, que eu acredito que quem é iniciante também vai gostar muito da textura da base e da sua cobertura na pele. Vou deixar um vídeo aqui pra vocês no final do dia, era mais ou menos meia-noite, se eu não me engano, e a minha pele, como vocês podem observar, é bem oleosa e está, né, mostrando aí a oleosidade um pouco. E a parte da base está intacta ainda, como vocês podem ver. Gostei muito, na verdade eu já falei pra vocês que ela tem um resultado muito legal ao decorrer assim de horas, fica um acabamento muito bom na pele, gostei. E aí eu estou mostrando pra vocês que está somente a oleosidade mesmo, porque minha pele é muito oleosa. Eu passo o dedo, sai um pouquinho mesmo da base no rosto, não sai aquele absurdo de base, mas sai sim a base do rosto, até porque, né, como eu falo pra vocês, minha pele por ser muito oleosa, ela tem esse probleminha que a base sai, só que a base ainda ficou no rosto, ficou intacta. Então isso é um ponto positivo que eu gostei muito dessa base. Eu vou só ler mais um pouquinho aqui sobre a base pra vocês, que é a base da Quem Disse Berenice Acordei Assim, para as indisciplinadas assumidas que às vezes dormem maquiadas. Chegou a base líquida Acordei Assim. Inovadora é uma base mate que cuida da sua pele enquanto você dorme. É uma base aí para você que não tem muito costume de retirar a base. Afinal, quem nunca ousou dormir de maquiagem, atire o primeiro frasco, disseram. Isso mesmo, para vocês aí que gostam de dormir maquiadas, mas essa base também ela tem tratamentos. Então é uma base com fórmula que contém ativos como a niacinamida, o fucogel e a betaína, que tratam e deixam a sua pele respirar, além de entregar um efeito mate natural com cobertura média. Então, além dela ser uma base, como vocês podem ver, né? Uma base mate, é uma base também que cuida da sua pele. Não que você vai usar a base e vai dormir direto com a base, né? Ela é uma base principalmente para aquelas pessoas que têm uma vida muito corrida, às vezes não costuma tirar a base, às vezes quando chega de trabalho ou de festas. E aí ela trata a sua pele enquanto você dorme.
uniforme. Isso é muito legal, né, gente? Mas lembrando que é super importante também você manter o seu skincare em dia e também sempre ter a sua higienização diária, sempre quando você for utilizar qualquer tipo de maquiagem, tá bom? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero demais que vocês tenham gostado. E se você é novo ou nova por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades, deixe o seu joinha, o seu comentário, compartilhe com todos os seus amigos e suas amigas e me sigam também nas redes sociais Sabrina Makeando. O link está aqui embaixo para vocês. Um super beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau!